Boa tarde. O NT Sul começa agora com os principais destaques desta quarta-feira, 11 de novembro. Polícia Civil realiza busca e apreensão no Beco dos Trilhos, em Cachoeira do Sul. Nossa equipe acompanhou a ação. Agora a gente vai partir para a prisão do Preto, né? Que a partir de agora a gente considera ele oficialmente foragido da Polícia Civil. Trazemos também os detalhes do primeiro seminário regional sobre DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, que acontece na próxima sexta-feira em Cachoeira do Sul. E a importância de uma boca saudável. As cáries ainda são um grande problema dos brasileiros e uma porta de entrada para várias outras doenças. O hábito da higiene bucal tem que virar um prazer desde cedo. Porque meus dentes ficam limpinhos. Fica o gostinho da pasta de dente. A Secretaria Estadual de Educação suspendeu a eleição para diretores de escolas. As regras mudaram e hoje começa novo processo eleitoral dentro das escolas estaduais. A eleição passa a ser uma eleição de chapa, não vai ser mais uma eleição do diretor, vai ser inscrições de chapas, né, diretores e vices. E a outra mudança que houve foi a recondução ao terceiro mandato, que não vai ser mais permitida. O projeto de lei que reduz de 40 para 10 salários mínimos o pagamento das requisições de pequeno valor, as RPVs, foi aprovado pelos deputados gaúchos ontem. Em votação apertada, coube ao presidente da Assembleia o voto decisivo. A aprovação do projeto do Executivo foi criticada por entidades como o CEPER Sindicato e a OAB do Rio Grande do Sul. A aprovação gerou forte protesto nas galerias da Assembleia. A votação foi apertada e empatou em 24 votos a favor e 24 contra. A decisão ficou para o presidente da Casa, Edson Brum, que sentenciou a aprovação do projeto de lei. Votei com a minha consciência e pelo melhor pelo Rio Grande. E o projeto é igual ao que foi apresentado no governo passado pelo governo Tarso Genro. Portanto, muito tranquilo na votação. De acordo com o texto, o teto para o pagamento das requisições foi reduzido de 40 para 10 salários mínimos e não para 7, como previa o texto original. O que passar desse valor se torna precatório, que não tem prazo definido para ser quitado, diferente das RPVs, que devem ser pagas em até 2 meses. Outra mudança feita via emenda é que a vigência da lei vale para as próximas ações, não modifica as decisões já tomadas nas execuções em curso. O Estado do Rio Grande do Sul está numa situação que é inadiável, termos que tomar medidas como esta, onde restringe o gasto do cofre público para poder, no mínimo, ter condições de honrar com os compromissos de folha e um mínimo de custeio e de melhoria para o Rio Grande. A partir de agora, o governo, lamentavelmente, não tem qualquer obrigação de pagamento de RPVs. Isso é um prejuízo enorme para a sociedade, com pouco retorno, na verdade, para o governo. O resultado também é criticado por diferentes entidades, como o CEPER Sindicato. A 62 da Lei Nacional dizia que os estados teriam 180 dias para regulamentar. Isso foi em 2010. Portanto, já o prazo venceu, não poderia acontecer isso agora. Todas as entidades, a OAB, todos nós, vamos arguir a inconstitucionalidade. A OAB afirma que o projeto é inconstitucional e que vai tomar medidas judiciais adequadas junto aos órgãos competentes. Atividades culturais e artísticas estão em andamento para mostrar quem foi a mexicana Frida Kahlo. E, é claro, a obra da artista. O projeto Personas foi lançado na última semana aqui em Cachoeira do Sul. 3 de outubro foi a noite especial de revelação da identidade da primeira homenageada do projeto Personas, a pintora mexicana Frida Kahlo. Uma cuidadosa decoração personalizada recebeu e literalmente envolveu os convidados, que conheceram um pouco da culinária mexicana e também de características da persona Frida. Frida nasceu em 13 de julho de 1954. Sofreu um grave acidente aos 18 anos, teve um longo período de convalescença, onde a pintura foi seu maior meio de expressão. Sua arte foi classificada como surrealista. Ela contestava, dizendo que não pintava sonhos, mas a sua realidade. E nos quadros ela pintava autorretratos, paisagens mortas, cenas imaginárias, tudo com muitas cores fortes e vivas. Na última sexta-feira, o projeto teve sequência, levando um pouco da personagem para as crianças. Meninas foram caracterizadas e passaram por sessão de fotos.
As pequenas friduchas estão na página do Projeto Personas no Facebook para a curtição dos internautas. E pouco mais de uma semana após o lançamento do Projeto Personas, eu volto a falar com a Danúbia. Te perguntando, Danúbia, quais as principais consequências deste projeto? Está cumprido com seus objetivos? Com certeza, Helena. O projeto ele não só está cumprindo, como ele também está nos surpreendendo muito. Prova de que um projeto cultural e uma ação voltada para a cultura era uma necessidade na cidade, né? E a gente tem sentido, né, que homenagear personalidade, que é o foco desse projeto, ele era uma necessidade que nunca tinha acontecido. E a repercussão está sendo muito boa, porque, inclusive, as pessoas que promovem cultura já na cidade, elas continuam promovendo, mas elas estão prestigiando e nos apoiando muito. Também por nós sermos um grupo jovem que também tem esse olhar e essa preocupação. Frida Kahlo já é uma personalidade conhecida, o nome já é familiar, tanto para adulto quanto para crianças em Cachoeira? Acredito que sim, mas o Personas, os parceiros do Personas não vão parar por aí, né? Nós temos a ideia de alcançar o maior número de pessoas. E o que vem por aí? Bom, o que vem por aí é muito interessante, pessoal. Na próxima quarta-feira, agora já dia 11, como nós estamos com a exposição aqui na Cabron, na quarta-feira, então dia 11, nós vamos fazer uma promoção aos nossos clientes que vierem ver a exposição. Já na quinta, então, dia 12... a exposição ela volta para o Livreiro, né, que é o espaço cultural aqui da cidade, né, e lá nós vamos fazer uma oficina criativa com as crianças, também tentando atingir todo o tempo o maior número de público possível, o adulto e o infantil. Então, na quinta-feira, né, as pessoas podem ligar para o Livreiro para se inscrever antes. Todas as nossas ações são assim, tem número mínimo, né, tem um número limitado de inscritos. Então, pode ligar lá para o 3722-3030, inscrever as crianças até 10 anos para participar de uma oficina criativa. Nesse momento, também será contada uma história de um livro infantil sobre a Frida, porque a ideia é que a criança saia de lá com esse conhecimento cultural. E a exposição com réplicas das obras de Frida Kahlo será levada para o Colégio Barão e está com a agenda aberta para outras instituições ou entidades interessadas. A gente faz um pequeno intervalo agora e na volta falamos da importância de uma boca saudável. As cáries ainda são o grande problema dos brasileiros e uma porta de entrada para várias outras doenças. O hábito da higiene bucal tem que virar um prazer desde cedo. Porque meus dentes ficam limpinhos. Fica o gostinho da pasta de dente. E ainda hoje, Polícia Civil realiza 2 mandados de busca e apreensão no Beco dos Trilhos, em Cachoeira do Sul. Agora a gente vai partir para a prisão do Preto, né? Que a partir de agora a gente considera ele oficialmente foragido da Polícia Civil. A gente volta já. Estamos de volta e vamos falar de saúde agora, mais precisamente sobre saúde bucal. Você tem cuidado bem dos seus dentes? Um sorriso bem cuidado é lindo de se ver, não é? Mas tem gente que relaxa nesse quesito. E a cárie dentária continua sendo o principal problema de saúde bucal no Brasil. É o que diz a última pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde. Cuidados simples podem evitar não só as cáries, como outros problemas de saúde bucal. A reportagem é de Gabriela Belo. A Rafa faz assim. Se alimenta, come de tudo, tudo mesmo. A mãe dela diz que não muita quantidade, mas gosta de variedade. E que depois de todas as refeições é hora de escovar os dentinhos. Porque meus dentes ficam limpinhos. Fica o gostinho da pasta de dente. No consultório, segundo a dentista Rosana, os cuidados são simples e bem como faz a Rafa. Escovação e uso do fio dental em casa, principalmente, que é mais importante, né? E regularmente fazer uma visita ao dentista para fazer uma limpeza, a remoção de placa acumulada, começo de tártaro, dar uma revisada, ver se não tem algum iniciozinho de cárie, para pegar bem no começo, não deixar aumentar muito o problema, né? E o que é o tempo ideal para vir regularmente ao consultório? Olha, numa média, para a maioria das pessoas, 6 meses. Alguns casos especiais vão ter um tempo mais curto ou mais longo.
Pacientes com necessidades especiais que não têm coordenação motora suficiente para escovar o dente que fique 100% limpo, vai ter um tempo mais curto. Pessoas com próteses muito extensas, restaurações muito grandes, também vão ter um tempo um pouquinho mais curto do que 6 meses. E existem alguns casos de pessoas que conseguem uma higiene muito boa em casa, que o tempo talvez possa ser até um pouquinho maior do que 6 meses. Segundo a última pesquisa nacional da saúde bucal, a cárie continua sendo o principal problema na boca dos brasileiros. Entre as crianças com 12 anos, a doença atingia 69% em 2003. Esse percentual caiu para 56% em 2010. Só com o uso da escova e do fio dental, a dentista garante que no mínimo 5 doenças podem ser evitadas. Principalmente problemas gengivais e de cárie, então gengivite, inflamação de gengiva, cárie, tratamento de canal, perda de dente, né? Mas também a gente consegue pegar no comecinho alguns problemas um pouco mais sérios, como câncer de boca, lesões de mucosa e língua, que a pessoa vindo regularmente, a gente está sempre inspecionando, e se porventura aparecer algum problema, a gente já pega logo no comecinho e evita que aumente, a gente já consegue tratar desde o começo, é bem mais tranquilo. Para os pais, né, orientar os pequenos, como que faz? Os pequenos vão precisar de um acompanhamento bem de perto dos pais até aproximadamente uns 8 anos. Por volta dos 5, 6 anos, eles já têm uma coordenação motora um pouco melhor para conseguirem sozinhos realizar a higiene. Mas aí começa a troca dos dentes e começam a nascer dentes permanentes lá no fundo da boca, e quase sempre a criança não tem condições, coordenação motora suficiente para escovar sozinha. Os dentinhos da Rafa estão bem cuidados porque a mamãe faz tudo certo. No futuro ter um dente melhor, um dente permanente melhor, então a gente cuida quando é de leite ainda, né? Criança é aquela coisa, né? Sempre uma briga, né? Mas a gente consegue orientar, eu oriento, escovar o dente sempre depois das refeições. De vez em quando acontece de passar em branco, né? Mas a gente está sempre em cima, sempre cobrando pelo bem dela, né? Mas entre cada um dos dentes a escova não chega. Daí a limpeza caprichada precisa ser feita com o uso do fio dental. Esse espacinho, pequeno espaço ali, onde começa a gengiva, entre a gengiva e o dente, é um dos locais onde só o fio dental consegue limpar, e é um lugar muito importante de ser limpo. E outro lugar muito importante que também a escova não limpa é onde um dente encosta no outro, aquele pontinho que a gente chama de ponto de contato, onde um dente está encostadinho no outro, ali acumula a placa e a escova não consegue. Então, ó, limpou do lado de lá, limpou do lado de cá, sempre puxando o fio dental contra o dente. Pronto, bem simples. Algumas pessoas que têm restaurações muito grandes ou próteses fixas, até o ideal é que ela desça com o fio dental, limpe entre o dente e a gengiva, limpe entre o dente e a gengiva do outro ladinho e puxe o fio dental para frente. E nunca deixe de fazer como a pequena Rafa. Quando eu tomo banho, depois que eu tomo banho, eu escovo os dentes. Antes de dormir? Coisa mais linda. E é uma luta mesmo para fazer os pequenos gostarem de escovar os dentes, né? Persistência, pais, vamos lá. Vamos para a educação agora. Não haverá mais eleição para diretores de escolas estaduais no próximo dia 30. O CEPER Sindicatos contestou as regras vigentes e ganhou do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul liminar, que resultou no adiamento do processo eleitoral e novas datas para a eleição. Lena Caetano. Darcy, a partir de agora nós vamos saber mais detalhes sobre esse processo com o assessor jurídico da 24ª Coordenadoria Regional de Educação, o Manuel Félix. Manuel, boa tarde. Boa tarde. O que mudou, como fica a partir de agora o processo eleitoral para diretores de escola? Bom, as principais mudanças são que a eleição passa a ser uma eleição de chapa, não vai ser mais uma eleição do diretor. Vai ser inscrições de chapas, né, diretores e vices. E a outra mudança que houve foi a recondução ao terceiro mandato, que não vai ser mais permitida. Então, candidatos que já estão há 2 mandatos não vão poder concorrer novamente. Isso a partir de agora, nesta quarta-feira, então já reinicia um novo período para inscrições de chapas, é isso? Sim, a inscrição agora começa o novo prazo de 11 a 25 de novembro, vai ser o prazo das inscrições dessas chapas nas escolas,
e a eleição vai ser no dia 15 de dezembro. Essas mudanças, Manuel, elas foram impostas, ou melhor, foram sugeridas pela Secretaria Estadual de Educação. O CEPER, sindicato, contestou? Foi por aí o caminho? Sim, o CEPER entrou com uma ação de inconstitucionalidade dessa lei que alterou, e eles ganharam a liminar no Tribunal de Justiça. E daí, diante dessa decisão, a Secretaria de Educação ontem se reuniu e publicou uma portaria, na 277 de 2015, que trouxe essas novas orientações. Com isso, o prazo de eleição, o dia da eleição, que seria 30 de novembro, foi postergado? Sim, foi prorrogado para o dia 15 de dezembro, e as inscrições também agora que a partir do dia 11 até o dia 25. O que muda basicamente nas escolas é que já havia toda uma preparação para essa eleição, né? O que muda agora é que as chapas terão que obrigatoriamente ter um vice-diretor, é isso? Sim, as inscrições serão de chapas, né? Que não estava acontecendo assim, era a inscrição apenas do candidato a diretor, e a questão da recondução ao terceiro mandato, que vai ser proibida agora. Não vai ser mais permitido. Certo. E com relação a quem vota, isso tudo continua igual? Tudo igual. Não, isso aí tudo continua igual. Pais votam, professores? Os pais ou responsáveis pelos alunos na escola, professores, funcionários, tudo segue normalmente. Então, a partir dessa semana, então, de hoje, quarta-feira, já começa, então, um novo período de inscrição das chapas. Podem ocorrer alterações a partir de então, já que nas escolas já haviam os diretores inscritos, né? A partir de agora podem haver mudanças de nomes. Sim, vai ocorrer mudanças, até porque teve escolas que diretores que já estavam há 2, 3 mandatos se candidataram novamente e agora não vão conseguir mais se candidatar, né? Não vão ter mais como se inscrever. Tá bom, então. Obrigado pela tua participação, tá bom? Obrigado, igualmente. Darcy, voltamos ao estúdio. É com você. Obrigada, Helena. E seguimos falando de educação. É hora da nossa comentarista, Denise Belladonna. No comentário anterior, coloquei do desafio que a sociedade tem proposto às escolas de preparar um aluno não só alfabetizado, mas letrado, com uma bagagem de conhecimentos para a comunicação, através da compreensão dos mais variados tipos de textos. No ano de 2011, foi realizado um estudo para investigar o letramento dos professores e percebeu-se que eles fazem uso de diferentes gêneros textuais fora da sala de aula, mas que esse uso é desvinculado do seu propósito original, quando usado na prática da sala de aula. É comum observar no trabalho dos estudantes que o texto de circulação social é apresentado apenas como um subsídio para os exercícios de gramática, quando o correto é que eles conservem o seu propósito original, sem desaparecer do cotidiano escolar. O cardápio da cantina da escola é um texto funcional que pode ser analisado na sua função social nas aulas de ciências, por exemplo. Os professores precisam, além de alfabetizados, serem letrados e fazerem o uso competente da leitura e escrita no seu meio social. Se o professor sabe fazer o uso da leitura e da escrita, então não terá problemas em desenvolver essa habilidade no seu aluno. Primeiro, os professores atuantes nessa geração deverão abrir mão da forma como foram alfabetizados, que foi somente para a leitura e não para a leitura funcional. O professor deve disponibilizar diversos gêneros textuais aos seus alunos. Esse disponibilizar é entregar na mão e também deixar à disposição na sala de aula, para que ele possa lançar mão assim que desejar. O dicionário, que é tão usado pelos alunos, que a todo momento surgem possibilidades de uso, talvez surja o caso até do assunto de uma receita, um livro, sugestão do professor de algum livro para os seus alunos, revistas, as notícias do jornal. Estas são notícias inclusive na sala em comentários. Muito proposital o professor fazer uso desse meio de leitura funcional. Ainda o dicionário de inglês, eu também sugiro,
porque muitas palavras já estão no nosso vocabulário e precisam do seu significado real. E assim por diante, o professor pode ter até uma carta, um bilhete, cardápios de restaurantes, leituras funcionais à disposição dos alunos para o assunto que surgir em sala. O próximo passo é deixar clara a função social de cada texto. O texto não foi feito para estudar gramática, e sim para agir na sua própria função. Para a clara compreensão da finalidade do texto, é interessante simular situações como usar a receita para fazer um bolo, ou imitar um jornal, ler uma notícia, escrever um recado para uma situação real da escola. Tudo são textos funcionais. Proporcionar um contato significativo e afetivo com a leitura é muito importante. Fazer com que a criança pegue o livro, veja a textura, as cores das figuras, imagine o gosto ou daquilo que está sendo contado aqui ou revelado aqui, ou até sinta o cheiro do livro ou consiga imaginar o cheiro das histórias, das ideias que aqui estão sendo lançadas. Assim, nós, professores, podemos ensinar a ler por prazer. E se você, professor, ler prazerosamente para as crianças e permitir que elas te vejam lendo, a leitura se tornará significativa para o teu aluno, com certeza. Lance mão de todos os recursos lúdicos, tais quais o quadro de palavras, boliches, dominós, alfabeto móvel e, acima de tudo, repito, seja um leitor. Permita que teu aluno te veja lendo, faça sugestões de livros para ele, porque você, mostrando que está inserido no processo da leitura, levará o seu aluno também. Professor, você não deve ser simplesmente um incentivador do processo de leitura. Você deve ser parte desse processo. Com certeza, o que eu estou propondo requer empenho e esforço, mas essa é a sua função como promotor do saber. Nada se comparará com a satisfação sentida pelo dever cumprido de forma responsável, competente e coerente com que a sociedade, como a sociedade está esperando de você, você que é professor. Até o nosso próximo encontro. Tempo encoberto e chuvoso em Cachoeira do Sul hoje. As temperaturas variam entre 20 e 26 graus. Para a quinta-feira, a meteorologia também indica tempo instável, mínima de 19 e máxima de 25 graus. Na sexta-feira, a instabilidade continua. As temperaturas variam entre 21 e 28 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta quarta-feira. Áreas de instabilidade em várias regiões do Rio Grande do Sul, com risco para temporais na região noroeste. Já na metade sul, a chuva dá uma trégua e o sol aparece entre nuvens. As temperaturas sobem um pouco à tarde. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 24 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27. Em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 27 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 28 graus. E o estado voltou a sofrer com os efeitos do clima. Ontem, ventos acima dos 100 km por hora destelharam casas, derrubaram árvores e postes de luz. Bagé, na Campanha, e São Borja, na fronteira oeste, foram os municípios mais atingidos. O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres e o Instituto Nacional de Meteorologia alertam para o risco de novos temporais, queda de granizo e inundações aqui no estado. Em Canoas, na região metropolitana, o temor é de que os problemas causados pelas cheias do mês passado voltem a se repetir em alguns bairros. No bairro Rio Branco, em Canoas, um dos mais atingidos pelas tempestades de outubro, as marcas da destruição estão por todos os lados. Nas ruas, muitos entulhos. Eles estão recolhendo isso aí, a gente não pode, porque tinha dos dois lados da rua. Desde o começo tinha dos dois lados, ontem eles já vieram até aqui. Tá feia a coisa, né? Tudo quebrou aqui lá no fundo, tudo.
Na casa de Dona Maria de Lourdes e também na dos filhos, todas localizadas no mesmo terreno, o telhado já foi substituído parcialmente. Mas as dificuldades são muitas. Faltam telhas no mercado, lona na prefeitura, a mão de obra está escassa e os preços dos materiais, segundo ela, abusivos. Está difícil reconstruir a vida. A minha já era uma casa velha, não é uma casa nova, né? E com a umidade estragou mais, né? É casa de madeira. A prefeitura está com uma força-tarefa desde o dia 15 para reparar os estragos do temporal. De lá até o último domingo já foram recolhidos 26 mil metros cúbicos de entulhos. Durante essa semana, o trabalho está concentrado no bairro Rio Branco. 22 caminhões e 5 retroescavadeiras atendem exclusivamente a região. A prefeitura mantém ainda 2 pontos para depósito de materiais e entulhos. Nós estamos pedindo hoje para o município, para que ele evite de colocar, quando nós não estiver passando na rua, evitar de colocar os seus entulhos ou levá-los para os nossos ecopontos, que estão abertos durante as 8 às 18 horas, sábados e domingos e feriados, para receber. O município realiza um cadastro dos moradores que necessitam telhas. Esse cadastro é encaminhado à Defesa Civil, que faz a vistoria. Constatada a necessidade e a situação de carência do morador, a demanda entra no cronograma de entrega. A prefeitura informa que todos os moradores que se enquadram nos requisitos da Defesa Civil vão receber o material. E em Cachoeira do Sul acontece amanhã às 7h30 da noite, na sede da UCAB, uma reunião entre os presidentes dos bairros e o secretário municipal de obras, Paulão Trevisan. A intenção do encontro é relatar ao secretário todos os problemas e as necessidades dos bairros, principalmente após os temporais de julho, setembro e outubro. Os presidentes das associações de bairros pretendem cobrar de forma intensa ao secretário de obras, Paulão Trevisan. A seguir, Polícia Civil realiza busca e apreensão no Beco dos Trilhos, em Cachoeira do Sul. Nossa equipe acompanhou toda a ação. Agora a gente vai partir para a prisão do Preto, né? Que a partir de agora a gente considera ele oficialmente foragido da Polícia Civil. E a gente traz também os detalhes do primeiro seminário regional sobre DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis, que acontece na próxima sexta-feira em Cachoeira do Sul. Nós voltamos já. Ontem, nossa equipe acompanhou uma operação da Polícia Civil em 2 mandados de busca e apreensão em Cachoeira do Sul. A ação foi no Beco dos Trilhos, nas casas de Alan Patrick Nunes Paz e Elisandro de Leão Porto, o Preto. Eles são acusados de efetuar os disparos na tentativa de homicídio que aconteceu na madrugada da última segunda-feira em Cachoeira do Sul. A intenção era encontrar as armas utilizadas no crime. A operação foi comandada pelo delegado regional de Polícia Civil, José Antônio Tasqueto Mota. Delegado Mota, operação no Beco dos Trilhos, isso tem relação com o tiroteio acontecido na madrugada da última segunda-feira? Isso, foi aquele tiroteio que ocorreu primeiramente na Vila Cristo Rei, posteriormente na Praça José Bonifácio, em que 3 pessoas foram feridas, estão hospitalizadas. Então nós solicitamos ontem mesmo para a Justiça o mandado de busca e apreensão na residência dos 2 suspeitos para tentar descobrir as armas. Sabemos que um deles acabou fugindo da brigada no mesmo instante e faz mais de 24 horas já não se encontra mais em Cachoeira do Sul, mas igual a polícia foi lá para conferir se aprendia as armas, né? Infelizmente a gente enfrenta sempre um grupinho que fica na frente das casas ali, acabando por insuflar os outros contra a polícia. É chato, a gente teve que deter uma menor naquele momento ali por desacato, ela acabou até partindo para cima dos policiais, né, como toda a imprensa testemunhou, mas é o trabalho da polícia, né, que está sempre tentando descobrir os criminosos, e agora a gente vai partir para a prisão do Preto, né, que a partir de agora a gente considera ele oficialmente foragido da Polícia Civil. Esse é um caso solucionado pela Polícia Civil, ou seja, tem um começo, meio e fim com a prisão do Alan Patrick e agora com essa questão de toda essa busca na casa do Preto? Isso aí já é uma briga entre o que levou os tiros, ali, o Escobar e o Preto, que já dura mais de ano. Inclusive teve um desdobramento em 2014, em setembro, no posto das 5 Esquinas, em que o Preto e outro indivíduo que estava com ele naquele momento dispararam uma pistola, ela acabou ricocheteando e pegou no pescoço de um rapaz que estava com a namorada lá no posto. Não tinha nada a ver com essa confusão. Posteriormente houve outros desdobramentos na cidade, como brigas, né? Nessa madrugada de domingo para segunda, acabou com esse desfecho de tiros lá na Cristo Rei, em direção à casa do Escobar, que não se encontrava naquele momento.
Posteriormente ele foi encontrado na Praça José Bonifácio e abriram fogo contra ele e contra qualquer pessoa que estivesse junto. Então, em razão disso, a gente solicitou a prisão preventiva do preto e a justiça decretou hoje. Então, agora está foragido e a gente vai tentar fazer tudo para capturá-lo. Num primeiro momento são o Alan Patrick e o preto. Existe mais algum suspeito com relação aos tiros que foram disparados na segunda-feira? A partir dessa prisão, as testemunhas e vítimas agora vão poder depor de maneira tranquila, porque não existe nenhuma ameaça contra elas. Nós vamos tentar identificar quem seria o condutor da motocicleta que é citado naquele momento e que fugiu da Brigada Militar, abandonando a motocicleta ali dentro do Beco dos Trilhos. E vamos tentar checar a informação de que poderia existir mais de uma pessoa dentro da Saveiro naquele momento com o preto. Então agora vai ser o desdobramento dos próximos dias antes de poder mandar o inquérito para o fórum. Então hoje também nós apresentamos para a imprensa de fotos extraídas de uma rede social em que aparece o preto portando uma pistola 380, né? E também mais uma imagem ali que na frente de um estabelecimento comercial aqui da cidade em que aparece a Saveiro do preto, né? E alguém no banco do motorista, que é ele, disparando tiros de pistola 380 em direção a essa boate e em direção ao alto. Então a gente comprova que ele tem arma, né? As testemunhas também corroboram esse fato e agora a gente só espera capturá-lo ele nos próximos dias. Existe uma suspeita de onde pode estar o preto? Nós estamos trabalhando agora com a nossa parte de inteligência para tentar descobrir. Eu acredito que nos próximos dias ele seja preso. E ainda sobre essa operação, no final da tarde de ontem foi preso o técnico em radiologia Fernando Rosso de Vargas, de 28 anos. Ele é acusado de tentar assassinar o jovem Bernardo Nunes Rodrigues, de 19 anos, na madrugada de domingo passado, na região dos Engenhos, em Cachoeira do Sul. Fernando Rosso, que num primeiro momento negou que tenha feito os disparos, acabou confessando o crime enquanto os policiais faziam a busca da arma utilizada por ele. O que teria motivado os disparos seria uma provocação por parte dos ocupantes de um veículo Fiat Estilo, que, segundo a sua versão, passaram a provocá-lo e a persegui-lo na Avenida Saldanha Marinho. Ele teria se dirigido para a região dos Engenhos, próximo à casa noturna Hype, onde começou a brigar com os 3 rapazes que estavam no Fiat. E só após a chegada de outros 3 rapazes, ficando em grande desvantagem, segundo Rosso, efetuou os disparos. Ele teve sua prisão preventiva decretada na tarde de ontem e foi detido em casa por volta das 6 horas da tarde. Mudando de assunto, aumentos e mais aumentos. E para tentar equilibrar as contas, a gente precisa repensar todas as formas de gastos, não é? Você que possui carro flex, já parou para fazer as contas com qual combustível é melhor abastecer? Veja na reportagem. O tipo de combustível variava de acordo com o modelo e ano de fabricação do veículo. Mas desde março de 2003, quando surgiu o primeiro carro flex, o motorista pode chegar no posto e optar entre etanol e gasolina. Tem que pesar muito na balança, né? Ver quantos quilômetros faria com álcool, quantos faria com a gasolina comum. Nos postos de Cachoeira do Sul, o preço do combustível varia bastante. Uma diferença de 30 centavos por litro, dependendo da bandeira. Para saber o que realmente vale a pena, tem um cálculo bem fácil de fazer, né? Que é só pegar o valor do etanol, no caso o valor do etanol, e divide ele por valor da gasolina. Se o resultado for abaixo de 0,7, compensa o etanol. Acima de 0,7, continua sendo a gasolina. Uma conta rápida. Se neste posto o litro do etanol custa R$ 2,97 e a gasolina comum R$ 3,59, dividimos os valores. O resultado é 0,82. Isso significa que o motorista que quer economizar deve abastecer com gasolina. Mas para aqueles que pensam na vida útil do motor e no meio ambiente, o técnico esclarece. O etanol ele tem um grau de pureza bem maior, o carro tem maior desempenho. Claro, o consumo é um pouco maior, mas porém ele mantém as peças internas do motor mais limpas e não traz tanto malefício ao meio ambiente, né? O etanol é um combustível que limpa o motor, né? Segundo este gerente, o difícil com a venda do etanol é conseguir manter os custos. Tem uma variação muito alta, se for olhar do início do ano para cá, ele aumentou em torno de 50%. Geralmente, tem postos que aqui dentro de Cachoeira já optaram por não trabalhar com álcool. A gente atribui uma margem de lucro, só que o uso do álcool está praticamente quase que restrito. O pessoal não usa mais, é algum ou outro veículo que usam. Eles incentivaram o uso de carro flex, só que eles não têm o produto
em condição de concorrer com a gasolina, né? O custo maior, segundo o gerente, são com a folha de pagamento, as leis trabalhistas e exigências ambientais declaradas diversas vezes no ano. Só com o aluguel da estrutura deste posto, são gastos R$16 mil por mês. A realidade financeira do país, você tem que sempre priorizar as despesas, né? Reduzir o máximo de despesas. Só que, com o passar do tempo, a exigência dos órgãos federais sempre recai em cima de postos de gasolina. Tem concorrência desleal também. Mas se você é daqueles que possui carro flex justamente para abastecer com combustível mais em conta, deve tomar muito cuidado na hora da troca. Se tu está usando o carro a gasolina hoje, tu está com 1/4 de tanque a gasolina, tu quer passar para ele a álcool, anda álcool sem problema nenhum, desde que tu zere o combustível, chegue até a reserva. Chegando à reserva, não esqueça de botar o combustível no reservatório de partida frio, sempre gasolina aditivada, né? Após chegar na reserva, abasteça álcool ou a gasolina, conforme for, para a troca de combustível, e ande de 8 a 15 quilômetros. Caso contrário, se não dá de 8 a 15 km somente, se tiver zerado o combustível, abastecer álcool e pegar e for direto para casa, não vai dar tempo do carro reconhecer. O sistema não está preparado para reconhecer o combustível. Mesmo que o cálculo diga que é vantagem abastecer com gasolina, esse motorista prefere a opção de maior durabilidade do motor. Ia ser álcool também, bem mais vantagem. Mas, na realidade, cada motorista tem suas teorias. A gasolina aditivada. Gasolina. Por quê? Porque a gasolina não tem tanta água igual o álcool. E tu faz mais quilômetro com a gasolina que com álcool. Na próxima sexta-feira, a partir das 8 da manhã, acontece em Cachoeira do Sul o primeiro seminário regional sobre DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. O evento será no salão da 8ª Coordenadoria de Saúde. Para saber mais informações, nós recebemos em nosso estúdio a enfermeira Camila Barreto, que é coordenadora do programa DST AIDS na região e também palestrante no evento. João Paulo. Boa tarde, Darcy. Boa tarde a você que acompanha diariamente o NT Sul aqui pela sua TV Novo Tempo. Hoje nós estamos recebendo aqui no NT Sul a Camila Barreto, ela que é enfermeira coordenadora do DST AIDS da região aqui de Cachoeira do Sul. Camila, eu queria te agradecer por atender o nosso convite para tratar de um assunto tão importante como esse. Boa tarde, eu que agradeço o espaço de estar falando um pouco mais sobre as DSTs e também sobre o HIV/AIDS, que eu acredito que seja muito importante que toda a população tenha conhecimento e também contribua nessa luta, né, para a minimização dos casos existentes na nossa região. Destacando que a 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, ela abrange 12 municípios, incluindo Cachoeira do Sul, que é o município que possui a maior abrangência populacional. Forma de abordar os casos para um posterior tratamento. A gente tem que pensar primeiro no diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico? Tem o exame laboratorial, que é disponibilizado nas unidades básicas, estratégias de saúde da família, mas aí o Ministério da Saúde, a fim de facilitar esse acesso e esse diagnóstico, ele oportuniza a testagem rápida. Então, qual foi a primeira estratégia? Implementar nos 12 municípios de nossa regional a testagem rápida. O que é a testagem rápida? A testagem rápida é um diagnóstico que ele é fornecido em 10 minutos. Em 10 minutos a pessoa, ela possui o diagnóstico se ela é HIV positivo ou não, ou no caso de sífilis, faz um encaminhamento e aí, se necessário, já se faz os encaminhamentos para o tratamento, o acompanhamento e o acolhimento dessa pessoa. No caso de HIV, a referência regional é o Ambulatório Vida, que é um serviço de atenção especializada. Lá a gente tem diferentes profissionais que vão fazer o aconselhamento. Como o diagnóstico, sempre o diagnóstico, ele mexe um pouco com a pessoa, então a gente tem que pensar nesse ser como um todo, não apenas uma pessoa com uma DST ou com o HIV. A gente tem que avaliar todas as questões familiares, as dúvidas, os medos dessa pessoa e depois a gente está encaminhando toda essa parte clínica, exames para acompanhamento, início da terapia antirretroviral. E também aí surgiu um dos principais casos, que é a transmissão vertical. O que é a transmissão vertical? A transmissão vertical ela ocorre da mãe para o bebê.
A transmissão vertical ela pode ocorrer durante a gestação, o parto, o trabalho de parto, período expulsivo ou amamentação. Então, quais que são as possibilidades de se passar, por exemplo, uma mãe com diagnóstico de HIV, a partir da 14ª semana pode-se iniciar a terapia antirretroviral para quê? Para diminuir a chance de transmissão vertical de HIV da mãe para o bebê. Então, se faz todo o tratamento durante o pré-natal, durante o período do trabalho de parto e período expulsivo. Vai ter 2% de chance dessa criança vir a desenvolver, né, o HIV. Caso essa mãe não faça esse tratamento de maneira correta, essa chance já aumenta de 25% a 30% de chance. A sífilis tem o tratamento no pré-natal. A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, esse tratamento ele pode iniciar na atenção básica. É uma medicação conhecida, benzetacil, que é dada conforme a titulação, que é um exame específico, VDRL. E a partir desse diagnóstico pode-se iniciar o tratamento até 30 dias antes do parto. Fazendo esse tratamento de maneira correta e sendo 30 dias antes do parto, o início desse tratamento, é 100% evitável a sífilis congênita. E o que a gente sabe é que a sífilis congênita, ela pode trazer alguns problemas para o bebê e para a mãe também. O bebê pode trazer malformações congênitas, problemas de formação ósseas, catarata. Se a gente pode evitar que essa criança, no início de sua vida, com toda uma expectativa, com a escola, com a sua rotina, a gente pode evitar essas limitações, o comitê entende como prioridade investigar esses casos, apontar as fragilidades e interferir de maneira educativa. Como é que está esse mapeamento dos casos de contaminação nos últimos anos? O mapeamento ele acontece pelo SINAM, que é um sistema de notificação que todos os profissionais de saúde eles devem notificar, tanto do serviço público quanto do serviço privado. Tem algumas doenças que são de notificação, que tem uma portaria que estabelece isso, e dentro dessa portaria o HIV e a sífilis elas devem ser notificados. Então a gente tem um acompanhamento, faz um levantamento de cada caso, de cada município, então aí que a gente chega a esses números finais. 2015 a gente não conseguiu fechar todos os casos ainda, mas um levantamento pelos casos notificados no SINAM, que são feitos, ou seja, pelos profissionais que atendem essas pessoas. Tiveram na nossa região de saúde 10 casos de sífilis congênita. Quanto a HIV em menores de 5 anos, que são também investigados, a gente teve um caso em Cachoeira do Sul e um caso em Encruzilhada do Sul. Na sua opinião, é um número pequeno, se nós olharmos 10 casos em 90 mil pessoas, ou não? Como é que vocês veem isso? A gente trabalha com indicadores de saúde e esses indicadores de saúde, eles têm um comparativo. É um comparativo nacional entre os estados e entre os municípios. Nós consideramos os números de Cachoeira do Sul, especificamente falando, devido a maior abrangência, altos, comparado a regiões que têm o triplo, o dobro de população. Cachoeira do Sul possui números altos, são consideráveis e necessitam da nossa atenção, porque a sífilis, ela não vai ser só no período da gestação, né? Então, as pessoas podem procurar o serviço de saúde para fazer a testagem rápida. O tratamento, ele é disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. O HIV, ele está aí e a gente precisa trabalhar para a minimização desses casos. E no caso da sífilis, se possível, eliminar esses casos, para que as pessoas tenham maior qualidade de vida. Dentro de todo esse tratamento que é feito com aquelas pessoas que são detectadas e contaminadas, existe um acompanhamento psicológico, porque acredito que não seja fácil a pessoa por forças próprias, conseguir vencer isso aí. Exatamente, existe todo um acompanhamento, até porque apenas a medicação, como eu te falei, a gente tem que olhar o indivíduo, a pessoa como um todo.
O serviço de atenção especializada, que é o Ambulatório Vida, ele conta com diferentes profissionais, nutricionista, enfermeiro, médico, psicólogo, assistente social, para dar todo esse apoio. Assim como a atenção básica dos municípios. A atenção básica dos municípios tem as equipes de saúde da família, mas também possui profissionais da assistência social e da psicologia para dar esse apoio. Esse indivíduo, a partir do momento que ele tem o diagnóstico, ele necessita de um acompanhamento. A gente chama, na atenção a DST-AIDS, o aconselhamento. A partir do momento que você realiza um teste de HIV ou de sífilis, o diagnóstico é seu. Você tem o poder de contar para quem você quiser, no momento que você quiser. Você vai ser orientado e o profissional de saúde, ele deve ser ético. Para a gente terminar, Camila, sexta-feira vai estar acontecendo o primeiro seminário DST-AIDS aqui em Cachoeira do Sul. Eu queria que você falasse como é que vai funcionar, quem é que pode participar, se isso são apenas para profissionais da área de saúde aqui em Cachoeira do Sul, se a população pode participar. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, primeiramente, eu realizo o convite. Na sexta-feira, dia 13, vai estar acontecendo o primeiro seminário regional de DST-AIDS. Esse primeiro espaço vai ser direcionado para profissionais de saúde, para gestores, para acadêmicos de cursos da área da saúde, movimentos sociais, pastorais, ou seja, pessoas que vão dar o suporte para a pessoa vivendo com HIV ou com alguma DST. Esse seminário ele vai acontecer nos turnos manhã e tarde, no auditório da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então, qual que é o objetivo desse seminário? Promover um espaço de reflexão e discussão acerca dessa temática que é tão evidente nos dias atuais, e aqui em Cachoeira do Sul a gente possui uma incidência considerável. A gente acredita que a partir desse seminário vão surgir outras demandas e a gente quer oportunizar espaços para a população e para o público, mas nós vamos começar do início, né? Sim. Capacitando os profissionais para que os profissionais possam ser multiplicadores. Eu, como profissional de saúde, atuando na 8ª Coordenadoria, acredito que a educação e a promoção de saúde é um dos primeiros alicerces para que a gente possa minimizar e, se possível, eliminar os casos de HIV e sífilis. Queria te agradecer. O NT Sul está sempre à disposição. Sempre que tiver alguma coisa relevante, estamos à disposição de você. Obrigada, também agradeço o espaço e gostaria de deixar meu e-mail, camila_saude@saude.rs.gov.br, ou podem estar ligando para a 8ª Coordenadoria Regional de Saúde, o telefone 3722-2255, pedindo para falar comigo ou com a minha colega Juliana Sartori, que serão encaminhadas por e-mail as fichas de inscrições para que mais pessoas possam estar participando desse seminário. Então tá certo. Darcy, eu volto com você. Obrigada, João Paulo. E uma última informação. Com aproximadamente 10 pessoas, aconteceu na segunda-feira a primeira audiência pública que debate o projeto de transporte urbano coletivo de Cachoeira do Sul. O secretário Cristiano Schumacher reafirmou que não importa o número de pessoas presentes, e sim a qualidade do debate, e caso haja necessidade, outras reuniões serão feitas. Hoje a audiência é na sede da APAI e abrangerá os bairros Ponte Verde, Dreves, Vila Verde, São José, Santa Helena, Gonçalves, Parque Escopel e Poço Comprido. A reunião está prevista para começar às 7 da noite na sede da APAI. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Tchau!